Existe um inimigo silencioso, mais perigoso que qualquer adversidade externa, que se esconde à vista de todos. Ele não está nas crises econômicas, nas opiniões alheias ou nos desafios do mercado. Ele reside em um lugar muito mais íntimo e, por isso, mais traiçoeiro, dentro de cada um. A maior ameaça ao sucesso de qualquer indivíduo não são as circunstâncias, mas a versão ainda não dominada de si mesmo. Quantas vezes a procrastinação, a busca incessante por validação ou o vitimismo se tornaram os verdadeiros algozes, ditando o ritmo e o destino de jornadas promissoras? A resposta a essa pergunta ecoa em cada oportunidade perdida, em cada sonho adiado. É um ciclo vicioso, onde os hábitos sabotadores assumem o controle, transformando o potencial em frustração. Mas, e se a chave para quebrar esse ciclo estivesse em um poder que já se possui, mas que poucos ousam verdadeiramente exercer? O autocontrole emerge como a verdadeira manifestação de poder. Trata-se da soberania sobre o próprio ser. Aqueles que falham em dominar a si mesmos estão fadados a serem dominados pelas emoções voláteis, pelo ambiente caótico ou pelas vontades alheias. Em um mundo que valoriza a reação impulsiva, a capacidade de manter a clareza, a presença e a decisão sob pressão é um superpoder. É a bússola interna que guia através das tempestades, permitindo escolhas conscientes em vez de respostas automáticas. No entanto, é crucial entender que autocontrole não é sinônimo de repressão. Suprimir emoções, fingir que elas não existem, é um caminho perigoso que leva a vazamentos inconscientes, a explosões inesperadas ou a um vazio existencial. O controle verdadeiro não nega os sentimentos. Ele os reconhece, os processa e então escolhe a resposta mais alinhada com os objetivos e valores mais profundos. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e navegar com propósito. Fique comigo até o final deste vídeo e encontre respostas para dúvidas que sempre poderiam ter sido respondidas com o que há dentro de você e que você ainda não havia despertado para elas. O poder real, aquele que inspira e transforma, reside na contenção. Observa-se nas pessoas verdadeiramente poderosas uma calma inabalável em meio ao caos. Elas não precisam gritar para serem ouvidas, nem agredir para serem respeitadas. Sua presença controlada impõe uma autoridade natural, sem esforço ou agressividade. É a força tranquila que desarma conflitos e atrai a admiração. Essa contenção é uma escolha ativa de como e quando manifestar a própria energia. É a arte de dominar o impulso, de respirar antes de reagir, de pensar antes de falar. Essa maestria interna, essa capacidade de se conter, é o alicerce para uma vida onde as rédeas estão firmemente nas mãos do indivíduo e não à mercê de forças externas ou de uma versão indisciplinada de si mesmo. Mas como se constrói essa fortaleza interna? A resposta está na disciplina, um atributo muitas vezes mal compreendido e essencial para a verdadeira liberdade. A ilusão de que o controle é um dom inato, reservado a poucos, é uma das maiores armadilhas que aprisionam o potencial humano. A verdade é que a disciplina não nasce com ninguém. Ela é treinável, uma habilidade forjada no calor da prática diária. Cada pequena escolha, cada renúncia a um impulso momentâneo, cada passo dado em direção a um objetivo maior, fortalece ou enfraquece o músculo do autocontrole. É um processo contínuo, onde a repetição consciente de ações alinhadas com o propósito se sobrepõe à inclinação natural à inércia. Mas, se a disciplina é treinável, por que tanto se vêem presos em um ciclo de autossabotagem? A resposta reside na sutileza da perda de controle. Ela não acontece de uma vez, em um grande colapso. Ela é acumulativa, um gotejar constante que corrói a autoconfiança. Ceder à preguiça,
à distração incessante das telas ou aos impulsos mais básicos, são pequenas desistências diárias que, somadas, moldam um padrão de fraqueza interna, quase imperceptível, até que seja tarde demais. Como reverter essa maré invisível que afasta o indivíduo de sua própria força? Autoconfiança não é um presente do destino, é o resultado direto da consistência. Confiar em si mesmo é a consequência natural de cumprir o que se promete a si mesmo. Cada ato de disciplina, por menor que seja, reafirma uma verdade poderosa. Eu estou no controle. É a prova tangível de que a palavra dada a si mesmo tem valor, construindo uma base sólida de integridade pessoal. Em contraste, a falta de controle sobre si atrai, como um ímã, a manipulação externa. Quem não domina a própria vida se torna um alvo fácil para chefes exigentes, parceiros tóxicos ou sistemas opressores. A vulnerabilidade se instala e a capacidade de discernimento é obscurecida, tornando o indivíduo suscetível a influências que o desviam de seu próprio caminho. É uma dinâmica perigosa, onde a ausência de domínio interno abre as portas para que outros preencham esse vácuo com suas próprias agendas. Mas, se a manipulação externa é um sintoma da falta de controle interno, como identificar as raízes dessa vulnerabilidade? A resposta pode estar nos gatilhos, aqueles momentos de intensa reação que revelam as feridas ainda abertas e não resolvidas. O que esses gatilhos realmente nos dizem sobre onde o controle foi perdido e como transformá-los de inimigos em aliados poderosos? O que seus gatilhos emocionais realmente revelam sobre você? Aqueles momentos de irritação súbita, de ansiedade avassaladora ou de profunda tristeza não são o problema em si. Eles são, na verdade, mensageiros, apontando para as feridas não resolvidas, para os pontos cegos onde o controle foi sutilmente perdido. Um gatilho é um espelho que reflete a dor interna que ainda comanda as reações. Um lembrete incômodo de que há algo a ser solucionado, a ser integrado. Fugir desses gatilhos, evitá-los a todo custo, apenas reforça a fraqueza, perpetuando um ciclo de esquiva e negação. A verdadeira força está em encará-los de frente, com uma intenção clara de aprendizado e crescimento. É nesse enfrentamento consciente que a força emocional é construída, passo a passo. Observar os próprios gatilhos com curiosidade, como um cientista que estuda um fenômeno desconhecido, é o primeiro e mais poderoso passo para transformá-los de adversários em aliados. O que eles estão tentando dizer? Que crença limitante está por trás dessa reação automática? A resposta a essas perguntas abre as portas para uma profunda transformação. A filosofia estoica, com pensadores como Epicteto, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação das coisas. Essa máxima é a chave para desvendar os gatilhos. Eles não têm poder sobre o indivíduo, a menos que se conceda a eles esse poder através da interpretação e da reação. É a distinção entre o que está sob o controle e o que não está, um pilar fundamental do estoicismo. Surpreendentemente, é possível usar esses gatilhos como ferramentas de autoconhecimento e aceleração pessoal. Gatilhos bem compreendidos não são apenas sinais de alerta. Eles revelam valores profundos, desejos reprimidos e necessidades não atendidas. A raiva diante de uma injustiça pode indicar um forte senso de ética. A frustração com a inação pode apontar para um desejo ardente de progresso. Ao invés de serem fontes de sofrimento, eles se tornam bússolas internas, indicando o caminho para uma vida mais autêntica e alinhada com o propósito. Mas a compreensão dos gatilhos é apenas uma parte da equação. Há uma força ainda mais intensa que molda a realidade de cada um. Uma força que opera silenciosamente, mas com um impacto avassalador. A voz interior. O diálogo interno constante.
Essa conversa ininterrupta que se tem consigo mesmo determina não apenas como se reage ao mundo, mas como se sente e, em última instância, quem se torna. É a narrativa que se conta a si mesmo, dia após dia, que define os limites e as possibilidades. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de policiar os próprios pensamentos, reconhecendo que a mente é o principal campo de batalha. Se essa voz é de autocrítica, de dúvida, de vitimismo, a realidade se molda a essa percepção. A boa notícia é que é possível reescrever essa narrativa. E a liberdade interna, a verdadeira libertação, se dá na capacidade de mudar o roteiro dessa voz interior. Essa compreensão reside de que as crenças limitantes não são verdades absolutas, e sim construções que podem ser desfeitas e substituídas. Eu quero lhe propor agora um exercício mental. Feche os olhos por um momento. Esvazie a sua mente. Não pense absolutamente em nada. Agora imagine-se totalmente livre no meio do espaço sideral, no imenso silêncio que constrói e revitaliza o seu ser. Vamos agora juntos fazer lentamente uma respiração profunda. Retenha o ar nos pulmões. Agora solte lentamente o ar. Novamente vamos respirar profundamente e lentamente. Desta vez, sinta o ar preenchendo seus pulmões. Retenha o ar. Agora exale lentamente. Continue de olhos fechados. Sinta mentalmente os dedos dos pés. Sinta as plantas dos pés. Sinta a parte superior dos pés. Sinta os calcanhares. Agora, sem a necessidade do meu comando, continue respirando de forma intencional. Perceba como a quietude faz com que a sua mente busque o equilíbrio. Este exercício revigora a mente e traz uma nova forma de preparação emocional para seguir a vida conforme ensinam os estoicos. Pode abrir os olhos agora. Você percebe que muito do que você busca está dentro de si mesmo. O que realmente impede o indivíduo de alcançar seu potencial máximo? A resposta está nas amarras invisíveis que a própria mente constrói. As crenças limitantes, esses dogmas internos que ditam o que é possível ou impossível, não são verdades absolutas. São, na sua essência, aprendizados. E como todo aprendizado, podem ser desaprendidos e substituídos. A mente humana é um terreno fértil que acredita no que é repetido. Se a narrativa interna é de escassez, de incapacidade, de medo, a realidade se molda a essa percepção. Mas o inverso também é verdadeiro. A repetição de pensamentos fortalecedores, de afirmações de poder e de possibilidades, reconfigura o cérebro através da neuroplasticidade. É um processo de reengenharia mental, onde cada pensamento positivo é um tijolo na construção de uma nova realidade. O domínio interno, essa maestria sobre a própria mente e emoções, não é um dom inato, mas uma conquista que exige treinamento e intenção. Ninguém nasce com força mental. Ela é construída dia após dia através de escolhas conscientes diante da dor, do medo e da dúvida. É na superação desses desafios internos que a verdadeira resiliência se forja. No entanto, um dos maiores sabotadores dessa jornada são as desculpas. Justificativas, por mais confortáveis que pareçam, são correntes invisíveis que aprisionam o indivíduo na estagnação. Enquanto a culpa for projetada no externo, nas circunstâncias, nas outras pessoas, no destino, a liberdade de agir e transformar permanece inalcançável. É um ciclo vicioso, onde a vitimização se torna um escudo contra a responsabilidade, mas também contra o crescimento. A pergunta que ecoa é: até quando se permitirá ser prisioneiro das próprias narrativas limitantes? Os estoicos, como Marco Aurélio, praticavam a autodisciplina e a aceitação do que não pode ser mudado,
focando a energia no que está sob o próprio controle. Essa abordagem é um antídoto poderoso contra as desculpas, pois desloca o foco da queixa para a ação. O treinamento sob pressão é o caminho onde a verdadeira força é revelada e aprimorada. Existe uma máxima que ressoa com a verdade. Você não vai subir ao nível das suas intenções, e sim cair ao nível do seu preparo. Os momentos de crise, de adversidade, são os testes que expõem a real capacidade de cada um. São nesses cenários que a disciplina se mostra não como um fardo, mas como um salva-vidas. Os verdadeiros mestres, aqueles que alcançam o extraordinário, não esperam pela motivação. Eles a criam através da rotina e da repetição. A consistência nos pequenos atos, a aderência a um plano, mesmo quando a vontade falha, é o que distingue o sucesso da mediocridade. É a construção diária de um alicerce inabalável, que permite ao indivíduo manter-se firme quando o mundo ao redor desmorona. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, ensinava que a verdadeira liberdade reside na capacidade de controlar as próprias reações, independentemente das circunstâncias externas. Essa é a essência da força mental estoica, a invulnerabilidade forjada na disciplina interna. Qual o verdadeiro custo de não assumir o controle da própria vida? A resposta se manifesta na ausência de legados significativos, na repetição de padrões que levam à frustração e na sensação de que a vida está sendo vivida no piloto automático. No entanto, a construção de grandes legados não se inicia com atos heróicos isolados, mas com a acumulação de pequenos hábitos. Cada pequena escolha, desde o que se consome como alimento ou informação até o que se tolera no ambiente e nas relações, define o destino. Uma vida de alta performance não é um acidente, é o resultado de uma coerência implacável, manifestada até nos detalhes mais invisíveis. É a disciplina de levantar cedo, de meditar por 5 minutos, de ler algumas páginas, de dizer não ao que não serve, de honrar os compromissos. Essas micro-vitórias diárias, quase imperceptíveis em sua individualidade, somam-se para formar a base de uma existência extraordinária. A posse total das próprias escolhas é o verdadeiro portal para a libertação. Assumir responsabilidade total é o ponto de virada da transformação. Enquanto a narrativa de vítima persistir, enquanto o externo for o culpado pelas falhas e pela estagnação, o indivíduo permanecerá prisioneiro de sua própria inércia. Mas ao reconhecer-se como o autor da própria história, o poder de reescrevê-la se manifesta. É a compreensão de que cada decisão, cada ação, cada reação é uma pincelada no quadro da própria existência. E é nesse momento de autoria que o controle se revela não como dominação, mas como libertação. Ter controle é estar livre da oscilação emocional que dita o humor, da busca incessante pela aprovação alheia que aprisiona a autenticidade e da sabotagem interna que impede o avanço. É a capacidade de se mostrar ao mundo como a versão mais forte, intencional e resiliente de si mesmo, sem máscaras ou desculpas. É a liberdade de ser quem se é, sem amarras. Em última análise, a vida é uma série contínua de escolhas, e a cada dia o indivíduo constrói ou entrega seu poder. A escolha entre a disciplina e a distração não é apenas uma decisão momentânea. Ela molda o caráter, define o futuro e determina o legado. Nada externo pode conferir esse poder. Ele não pode ser comprado, emprestado ou herdado. Ele é construído, ação após ação, através da consistência, da intenção e da coragem de enfrentar a si mesmo. É um convite diário para a maestria, para a autoria da própria vida. A pergunta final que ressoa é: qual escolha será feita hoje? A de construir o próprio império interno
ou a de entregar o poder a forças que não servem ao propósito maior? A resposta está nas mãos de cada um, no silêncio de cada decisão, na força de cada ação. E é essa escolha que definirá a verdadeira liberdade. Este é o canal Consciência Objetiva Oficial. E a partir daqui, você é quem decidirá o rumo que a sua vida irá tomar. Você continuará refém das suas desculpas e da versão não dominada de si mesmo? Ou dará o primeiro passo em direção ao autocontrole? O poder de reescrever sua história está em suas mãos. Comece hoje. Transforme sua vida. A trajetória não termina aqui. Ainda temos muito a conversar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de autodomínio e liberdade. O futuro que você deseja começa com a decisão que você toma agora. Obrigado por estar aqui. Deixe suas considerações nos comentários e clique em um dos vídeos que aparecem agora na sua tela. Nos vemos lá!